Meus irmãos, quero convidá-los para juntos lermos as Escrituras no Evangelho conforme nos registrou Marcos. Evangelho segundo o registro de Marcos, capítulo 4. Nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Nós leremos do versículo 35 até o versículo 41. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Se você encontrou, diga amém. Amém. Eu estarei lendo o texto e peço para que você acompanhe com atenção o que nos diz a palavra de Deus. O versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ter mais uma palavra de oração. Curve a sua fronte. Pai querido, nós reconhecemos a nossa finitude, as nossas debilidades e fraquezas, mas sabemos também que o Senhor é misericordioso, compassivo, assaz benigno. E pedimos a Deus, por sua graça, que o Senhor nutra a nossa consciência com a iluminação do Espírito Santo, de modo que possamos comunicar as verdades da sua palavra com fidelidade, ó Deus, e também com poder. Ó Deus, que sejamos nesta noite moldados pela verdade que aqui ouviremos. Não apenas informados, ó Deus, o nosso desejo, o nosso afã não é apenas de sermos informados pela verdade do Senhor, mas de que por meio desta sejamos transformados para a glória e honra do Teu santo nome. É a nossa oração, no nome do Cordeiro Jesus. Amém e amém. Todos que aqui estamos, senão a maioria esmagadora, já tivemos que nos deparar com a realidade fatídica da experiência da descrença, do medo, da desilusão, da incerteza, da insegurança, da instabilidade, do queixume, quem sabe até mesmo da queixa acerca da presença e da providência de Deus conosco. Eu não estou aqui querendo tratar uma situação do ponto de vista teológico, filosófico, quanto à presença de Deus e a realidade do mal no mundo, aquilo que ficou conhecido como teodiceia, mas na experiência prática da vida. Todos nós, quem sabe em algum momento, já nos perguntamos: onde está o Senhor? Será que é Deus mesmo quem está conduzindo a minha vida, a minha história? Será que na verdade não apenas a micro-história que me compete, mas a macro-história do mundo está debaixo das rédeas de Deus? Será que esse negócio de soberania de Deus está no controle de todas as coisas, assentado sobre as redondezas da terra, de onde Ele governa tudo e todos, é uma realidade praticável? Ou é apenas um conceito que nós professamos, confessamos e cantamos? Quem sabe você que aqui está nessa noite, ainda essa semana ou hoje mesmo, tenha se perguntado: Senhor, onde Tu estás? Onde Tu estás que não Te vejo? Onde Tu estás que não Te ouço? Onde Tu estás que não Te percebo na realidade da minha própria experiência de vida? São aqueles momentos dilemáticos, traiçoeiros,
que vêm e tentam de alguma forma eclipsar, solapar a nossa fé no Senhor. O texto que temos diante de nós parece nos apontar uma realidade histórica, uma narrativa, onde em algum momento os discípulos se viram também numa situação vexatória, à semelhança das nossas situações e das nossas circunstâncias. O Senhor Jesus, tendo proferido uma sequência de sermões, por assim dizer, acerca das parábolas do reino, agora passa a demonstrar de forma muito prática que Ele é Senhor e Rei sobre todas as coisas. É interessante que esse texto parece estar um tanto quanto deslocado do conteúdo anterior do capítulo 4. Se a gente seguisse uma leitura anterior e posterior, veríamos que talvez essa pequena unidade textual caberia melhor a partir do capítulo 5, onde nós veremos o Cristo realizando muitos milagres e manifestando o poder do reino, por assim dizer. No primeiro momento ele fala acerca do que é o reino de Deus e o faz por meio de uma linguagem parabólica, mas agora ele começa a manifestar este reino, ou o poder deste reino, através de feitos e sinais miraculosos, revelando assim ser ele o rei deste reino, rei sobre todas as coisas, rei sobre toda a criação, aquele que detém poder e autoridade sobre todo o aspecto cósmico, mas também aquele que tem autoridade sobre seres espirituais, sobre enfermidades e até mesmo sobre a vida e sobre a morte. Se não, vejamos, o texto que nós lemos revela Cristo, o Rei, o Senhor, o Filho de Deus, manifestando o poder sobre a ordem criada, e é um pouco sobre isso que nós iremos falar no decurso deste sermão. Mas se você avançar um pouquinho para o capítulo 5, você verá que este rei também demonstra igual poder, igual autoridade, não apenas sobre o aspecto físico da ordem criada, mas também sobre os seres espirituais. Nos é dito aqui no texto que Jesus expulsou demônios de um gadareno, revelando a sua autoridade como Filho de Deus também sobre o inferno, sobre os demônios, sobre toda a hoste do mal, e por que não dizer também sobre anjos. Então toda a esfera de seres espirituais estão debaixo do domínio e do poder deste rei. Se você avança um pouquinho, capítulo 5, versículo 21, você descobre também que esse rei, que tem autoridade sobre a ordem criada, e que domina e que subjuga os seres espirituais, também é Senhor e Rei sobre as enfermidades e as dores humanas, aquilo que envolve o nosso corpo. E o texto nos apresenta Jesus curando aqui a filha de Jairo. Diz que ele se apresenta aos pés do Senhor Jesus, dizendo: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E então Jesus, seguindo ao pedido de Jairo, vai ao encontro daquela menina e manifesta o seu poder e a sua autoridade sobre a enfermidade que nela estava, revelando ser ele também Senhor e Deus sobre o nosso corpo, sobre as enfermidades e sobre as dores que nos afligem na carne. Mas depois, na sequência do texto, versículo 35, diz na verdade que aquela menina vem a óbito, e o Cristo, que não apenas era poderoso para curar a sua enfermidade, a restaura da morte, traz ela de volta à vida, revelando ser ele o Deus e Rei que tem poder sobre vivos e mortos. A grande realidade, portanto, do texto, essa sincronia de feitos e de milagres que apontam para Jesus, o grande Rei, o detentor do domínio e da autoridade sobre tudo e todos, quer da ordem criada, quer dos seres espirituais, quer do nosso físico ou mesmo da nossa vida e morte. Ele é Senhor, meus irmãos. Essa é uma verdade que nós precisamos atentar, porque se nós não entendermos isto, certamente a nossa compreensão acerca do texto que nós lemos se tornará um tanto quanto moralista e experiencialista. A proposta do autor sagrado, ao organizar o texto dessa forma, é de nos ensinar que o rei, que ensinou em palavras sobre o reino, que manifestou o reino de forma verbal, é também o rei que manifestou esse reino por meio de sinais e prodígios, sendo ele Senhor sobre todas as coisas. Voltemos os olhos para o texto do capítulo 4, versículo 35.
Para fins didáticos, nós poderíamos dizer que essa porção textual se divide em 3 partes. A primeira parte do texto envolve a intensidade da tempestade. Vai se lembrando dessas sentenças. A primeira parte do texto é envolvendo a intensidade da tempestade que envolve os discípulos. A segunda parte desse texto trata da intensidade do próprio temor dos discípulos. Se pudéssemos dizer, no primeiro instante, Jesus está aqui, ou Marcos está registrando o momento onde fora, do lado de fora, a tempestade se arma e se instala. No segundo momento, ele fala de uma tempestade que está se armando no coração dos discípulos, por meio do medo, da descrença, da incredulidade de coração. E o terceiro e último momento desse texto aponta para a intensidade da autoridade e do poder de Cristo, quer sobre a tempestade que estava do lado de fora, quer sobre aquela tempestade que estava se armando do ponto de vista do coração dos discípulos. Então, essa seria uma tríplice divisão do texto: a intensidade da tempestade, a intensidade dos temores humanos, revelado na pessoa dos discípulos, e a intensidade do poder e da autoridade de Cristo, quer sobre a tempestade física, quer sobre os temores do coração. O texto então começa dizendo que era fim de tarde, que Jesus havia dado uma ordem para que os seus discípulos pudessem atravessar aquilo que é conhecido como Mar da Galileia, que, só para fins de conhecimento, não era bem um mar, era um grande lago. Acredita-se, e isso é pesquisa, diz que o lago de Genezaré era chamado de mar por conta da sua extensão, cerca de 22 quilômetros de extensão por 14 quilômetros de largura. Então era de fato quase que um mini oceano. Esse lago de Genezaré ficava na região da Galileia e ele estava envolto daquilo que era conhecido como as montanhas de Golã ou as colinas de Golã. E no extremo norte estava o grande e colossal Monte Hermon. Algumas vezes, não previsto, até porque não se tinha a tecnologia da nossa época, não podia se prever, apesar das técnicas de embarcação, as técnicas marítimas, náuticas, não se podia prever uma tempestade no lago de Genezaré ou no Mar da Galileia. Ao passo que, vez por outra, vinham ventos cortando do Monte Hermon, no tipo de paredão ou de corredor ali feito pelas colinas de Golã, e aqueles ventos batiam contra as águas do lago de Genezaré, tornando aquele pequeno mar, por assim dizer, um lugar muito tempestuoso. Havia um mover das águas ali, que talvez fosse até mesmo pior do que uma tempestade em alto mar. Porque, em linhas gerais, uma tempestade no mar, ela vem de forma linear. Na quebrada das ondas, linearmente as ondas vêm quebrando. No lago de Genezaré, os estudiosos vão dizer que não era bem assim. Os ventos vinham de todas as partes, criando um verdadeiro tumulto naquelas águas. Diz que Jesus, então, tendo dado a ordem, era de noite, e lembre-se, eles não tinham luz elétrica. Talvez com lamparinas ali, a tempestade se arma, um vendaval se instala, e os discípulos, então, se veem numa situação pavorosa. Eu quero começar abrindo alguns parênteses aqui, para dizer algo do texto, que me salta não apenas aos olhos, mas ao coração, e que pode também ser verdade de Deus para o seu coração nessa noite, alimentando a sua alma. Uma primeira grande verdade que esse texto nos apresenta tem a ver com a imprevisibilidade das tempestades. Do mesmo jeito que não se podia mensurar de alguma forma técnica a hora, o momento em que uma tempestade se armaria àquela época, meus irmãos, de forma figurada, metafórica, poderíamos dizer que, da mesma maneira, nós não temos como prever a hora e o momento em que as tempestades se armam também na nossa própria história, na nossa própria jornada de vida. Você pode estar aqui hoje e está aparentemente tudo bem, mas de repente uma ligação pode mudar tudo. Uma mensagem de WhatsApp, quem sabe você, ao chegar em sua casa, vai se deparar com uma situação não prevista e até do ponto de vista humano irremediável, porque o texto nos apresenta esse cenário de uma tempestade imprevisível se armando e de alguma forma vindo contra a embarcação de Jesus e dos seus discípulos. Essa é a realidade da vida, meus irmãos. Debaixo do sol, eu tenho dito que ninguém tem foro privilegiado.
quando o assunto são as dores e as situações tempestuosas que nos envolvem. Debaixo dessa realidade cruenta, marcada pelo pecado, nenhum de nós podemos escolher nos esquivar das situações de tempestade. A tempestade, de forma agora metafórica falando, como um sinônimo de tribulações, de aflições, de adversidades, sejam quais forem, é algo que chega a nós, não obstante a nossa crença, não obstante o nível da nossa relação com Deus, o nível da nossa fé, não obstante se viemos ao culto no último domingo ou não. A grande verdade da vida é que debaixo do sol, todos nós estamos expostos a essas situações imprevisíveis, que nós chamaremos aqui de tempestades da vida. É a sua ida ao seu médico e de repente um diagnóstico que você não esperava. É, quem sabe, um conflito que se arma dentro da sua casa, entre você e o seu cônjuge, você e os seus filhos. Seja lá o que for, quem sabe nos seus negócios, no seu trabalho, se instala uma situação dilemática que foge ao seu controle. Fato é que, repito, não importando o nível da sua crença ou da sua relação com Deus, você e eu estamos expostos às situações tempestuosas, intransferíveis e imprevisíveis da vida. Em outras palavras, meus irmãos, eu poderia dizer que, apesar da nossa fé e da nossa relação com o Senhor Jesus, todos nós, uma hora ou outra, nos veremos no revolto da vida, nos veremos nas situações agitadas e tumultuadas da nossa existência. Todos nós nos veremos em gritos de espanto e de assombro. Todos nós, em algum momento, seremos tomados por estes temores, por esse pavor, que nos leva muitas vezes até mesmo a perguntarmos: onde é que está o Senhor? Porque de forma imprevisível, as situações tempestuosas se armam para todos nós. Mas não apenas isto. É preciso lembrarmos que naquela embarcação haviam pescadores, haviam homens experientes na pesca e também com o mar, com o lago de Genezaré, pelo menos 4 deles, Pedro, Tiago e João e André. Você deve lembrar pelo menos da música que aprendeu na escola dominical, Pedro, Tiago e João no barquinho, e aí André fazia parte aí desse grupo náutico. Mas apesar da experiência, quem sabe de tentar ponderar questões do tempo, do clima, ou mesmo a habilidade para conduzir a embarcação no meio de uma situação tempestuosa, as habilidades daqueles homens parecem não ter sido suficientes quando a tempestade se intensificou. Era comum naquela época mudarem a rota, era comum também lançarem as cargas no mar, deixando a embarcação um pouco mais leve para ter melhor fluidez pelas águas. O texto não nos detalha o que foi feito aqui para tentar de alguma forma resolver a situação que estava sendo imposta por meio da tempestade. Seja lá o que foi, parece-nos, a dedução que o texto nos apresenta é de que eles já haviam feito o possível. Eles já haviam se arriscado ao possível. Antes de procurarem ao Senhor Jesus, eles já haviam tomado todas as medidas possíveis para resolver aquela situação e, quem sabe, não importunar o Mestre. Mas apesar da habilidade, apesar da experiência, apesar talvez de toda a capacitação para conduzir aquela situação, como já fora feita em situações anteriores, desta vez não foram suficientes. A capacidade de condução do barco, ou mesmo as técnicas de aliviar o peso daquela embarcação, não foram suficientes dessa vez. E, meus irmãos, nestas situações tempestuosas e imprevisíveis que muitas vezes nos chegam, existirão aquelas que fugirão ao nosso controle totalmente. As nossas melhores habilidades, a nossa capacidade de resolver, o nosso poder de instrução, os conselhos humanos, os auxílios humanos, não poderão trazer solução. Não poderão estabelecer um cenário de calmaria. Porque o que esse texto me ensina é que existem alguns cenários da nossa vida que somente o Senhor é capaz de trazer ordem. Existem algumas realidades da nossa vida
que somente o Senhor é capaz de trazer paz. Existem algumas realidades na nossa experiência que somente o Senhor é capaz de contornar e conduzir de forma a nos trazer quietude e sossego de alma. E por mais que você tente, por mais que você se esforce, por mais que você labute, isso fugirá ao seu controle. A capacidade de reconduzir aquele barco, a capacidade de tornar a situação menos pavorosa, escapou das mãos daqueles discípulos, como muitas situações escapam de nós. Algumas outras tantas, sim, Deus nos dará habilidades para que possamos resolver aqui ou acolá. O Senhor nos conduzirá de forma ordinária para que possamos resolver um conflito aqui, outro ali. Mas lembre-se, existirão circunstâncias, cenários e realidades que, por mais destro e habilidoso que você seja, você não irá conduzir, você não irá conseguir resolver. Basta você receber um diagnóstico médico com uma doença talvez fatal. É aquela triste experiência onde você se depara com as suas próprias impossibilidades, com a sua inabilidade, e chega ao ponto de dizer assim: agora nada mais posso fazer. Isso pode obviamente ser aplicado a todos os demais aspectos da nossa existência, da família, dos negócios, da nossa espiritualidade, seja lá como for. Mas fato é, meus irmãos, que todos nós que estamos expostos a essas situações de tempestade, precisamos lembrar que algumas delas, por melhores que sejam os nossos esforços, não poderemos e não teremos como lidar com elas. O texto continua então e diz que os discípulos, tomados de vexame e pavor, vão até a popa do barco à procura de Jesus. Tudo que poderia ter sido feito já fora feito até então. As medidas cabíveis já haviam sido tomadas, mas então não sabemos se talvez por uma tentativa de não importunar o mestre e deixar a situação como estava, dizendo assim: não, a gente vai resolver aqui, se não der certo a gente chama Jesus, ou mesmo porque se olvidaram, se esqueceram que Jesus estava ali e era o Filho de Deus poderoso para pôr ordem naquela situação caótica. Seja como for, eles procuram Jesus em um dado momento. E o texto, quase que ironicamente, nos diz que no meio de toda aquela situação, Jesus estava desesperado, é isso? Jesus estava como, irmãos? Dormindo. Cabeça encostada no travesseiro, recostado, ele estava dormindo. Isso parece irônico. Eu nunca estive numa tempestade. A minha primeira e última experiência em alto mar não foi boa, depois eu conto em particular para os irmãos. Mas eu nunca estive numa tempestade. Mas imagino que seja absurdamente barulhenta. Imagina ali os ventos, as águas encapeladas, batendo no casco da embarcação, como se não bastasse, aqui vale aqui alguma situação que nos identifica como homens. Os homens geralmente são mais espalhafatosos do que mulheres, pode ter certeza disso. Imagina uma reca de homens agora gritando, desesperados, temendo a própria morte no meio daquela fatídica situação. Não bastando o som dos ventos e o bater das águas no casco do barco, homens gritavam, um chamando o outro, desesperados, temendo a própria vida. Era essa a situação. E diante desta realidade barulhenta, onde é que estava Jesus? Dormindo. Isso parece irônico, porque no fundo, ninguém consegue dormir em meio a uma tempestade. Só Jesus. Mas há algo que me chama a atenção aqui. Se por um lado o barulho dos ventos e das águas, bem como o grito espantado dos discípulos, essa barulheira toda não foi capaz de pôr o mestre de pé e coagi-lo de alguma maneira a agir em relação aos seus discípulos. Um grito de súplica provocado pelo medo e pelo temor dos discípulos pôs Jesus de pé naquela situação. Eu não quero aqui usar frases de efeito, mas é algo que perpassa o meu coração, que eu vou dizer agora. Meus irmãos, se existe algo que de fato move Deus, é a súplica dos santos. Se há algo que inclina Deus em nosso favor,
são as nossas orações. Não é o barulho que nós fazemos, nem mesmo os ruídos das circunstâncias que nos envolvem, mas o clamor do nosso coração. Os discípulos se aproximaram do Mestre com o coração tomado de timidez, de incredulidade, de dúvida, mas ainda assim recordando quem era o Cristo, e diz assim: Senhor, o Senhor não está preocupado, o Senhor não se importa que iremos perecer? Seja qual for a motivação por trás dessa súplica, seja qual for a essência desta oração, fato é que, apesar de serem repreendidos, esta oração é atendida, revelando, meus irmãos, a solicitude de Cristo em relação aos dilemas dos seus discípulos e, por que não dizer, também dos nossos próprios dilemas. Se há algo que a gente precisa aprender à luz da Bíblia, é que o nosso Deus, sendo grande, todo-poderoso, sendo o Senhor de toda a criação, tendo Ele a autoridade e domínio sobre todas as coisas criadas, quer visíveis ou invisíveis, Ele é o Deus que se importa com as nossas situações mais dilemáticas, mais problemáticas, e se mostra solícito a nós, quando nós por Ele clamamos. No livro dos Salmos, existem inúmeros relatos de homens em situações apertadas, que clamaram a Deus e que foram por Ele socorridos. Meus irmãos, existem circunstâncias, como aqui falei, que as nossas habilidades, que as nossas potencialidades, que a nossa destreza não será possível de resolver, fato. E nós nos depararemos com a nossa total impotência, nós nos enxergaremos em nossa falência no que diz respeito aos nossos esforços. Mas ainda existe algo a ser feito. Nós podemos orar. Não existe nenhuma situação que seja tão apertada, tão dificultosa, que nos impeça a oração. Ainda que todas as portas e os meios desta vida tenham se esvaído, nós ainda temos um recurso graciosíssimo, maravilhoso. As portas da sala do trono sempre permanecem abertas para nós quando nós clamamos, na certeza de que temos um Deus nos céus que ouve, que responde e que age por intermédio das nossas orações. Não estou dizendo que Deus está condicionado às orações, mas como falei aqui na última terça-feira, Deus em sua soberania decretou a oração como meio pelo qual sem ela algumas coisas nunca virão a acontecer. Algumas tantas outras coisas Ele fará, você orando ou não, eu orando ou não, mas algumas outras tantas Ele só fará à medida que a Ele clamarmos. Isso porque soberanamente Ele decretou a oração como este recurso. Os discípulos estavam tomados de pavor, e seja qual for a motivação, eles clamaram ao Senhor Jesus, eles suplicaram a ajuda de Cristo, e foram atendidos. Meus irmãos, nós também podemos clamar, seja qual for a situação, seja qual for o espanto diante de nós podemos clamar. Há um céu aberto diante de nós podemos elevar a nossa voz a Deus, na certeza e na convicção de que Ele é solícito e misericordioso, e que apesar dos nossos medos, das nossas incredulidades e das nossas incertezas, Ele está pronto a nos ouvir. Como é bom sabermos que temos um Deus que se importa conosco, apesar das nossas estranhas dúvidas. No final das contas, a queixa dos discípulos, que aqui aparecem como orantes, suplicantes, não é outra senão: Mestre, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não se importa, essa situação não é importante para o Senhor, a nossa vida não lhe é importante. Eu comecei essa mensagem exatamente levantando essas situações em que nós, tomados da pressão das circunstâncias, começamos a duvidar: será que de fato Ele se importa? Será que Ele me ama? Será que eu sou objeto mesmo da sua bondade, do seu cuidado, da sua providência? Eu sei que eu não sou único aqui em pensar dessa maneira. Talvez você que me escuta aqui ou da sua casa esteja vivendo uma situação assim, onde você se olha e você olha para
para Deus e o vê como um ser inoperante, inativo, inerte a toda a história e a sua situação, diz assim: Deus, o Senhor não se importa? O Senhor não se importa que a minha vida e a minha casa esteja naufragando? O Senhor não se importa, Deus, que a minha relação marital esteja se destruindo? O Senhor não se importa que a minha alma esteja desabando? O Senhor não se importa, Senhor? Dá-te pressa em socorrer-me. Será que o Senhor não se importa? Mas ao contrário disso, a palavra nos diz que solicitamente, ainda que repreendendo os discípulos, Jesus se põe de pé na proa daquele barco e primeiro aquieta os impulsos da intensidade do temor no coração dos discípulos e depois segue a acalmar os ventos e as águas. Mas fique sabendo, meu querido irmão, que o Senhor, a quem clamamos, é poderoso em socorrer-nos. Por mais intensa que sejam as tempestades fora de nós, por mais intensa que seja a tempestade em nosso coração, nós temos o Senhor que é por nós, nós temos a quem recorrer, e Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todas as coisas. O texto então encerra com Jesus assumindo o protagonismo da narrativa, repreendendo a timidez, a incredulidade, a dúvida que perpassaram o coração dos discípulos, e então se impostando diante da criação e falando e se comunicando com aquilo que era humanamente incomunicável. Jesus então dá uma palavra de ordem aos ventos e ao mar, mandando que eles se acalmassem. Isso é fantástico. Você deve lembrar que naquela época a cultura predominante era a cultura grega, helênica. E os gregos acreditavam que existiam deuses do mar. Acreditava-se ainda, dentro da mitologia grega, que apenas Poseidon tinha domínio sobre as águas. Ainda que oriundos de uma cultura judaica, os discípulos, mas certamente eles já teriam ouvido algo da mitologia grega. O poder dos deuses sobre as águas. Ninguém mais poderia se arriscar ou se aventurar a deter, a dominar a força dos mares. Isso não era algo próprio de um humano. Mas agora a situação é um tanto quanto inusitada. Nós não sabemos a cronologia desse texto, mas certamente os discípulos já haviam visto Jesus operando outros sinais, mas fato é que o que vai acontecer agora é inédito e gera profundo assombro e admiração nos próprios discípulos. Jesus então vai à proa daquele barco e fala com as águas e com o vento, revelando, como assim falei logo no começo dessa palavra, ser Ele Senhor e Deus sobre toda a criação. Quando Jesus faz isso, Ele se mostra como aquele que se comunica com o incomunicável, que doma o indomável, que controla o incontrolável. Ele de fato é Deus e não Poseidon. Ele domina sobre céu, terra e mar. Ele é Senhor absoluto. O Senhor então se impõe em sua autoridade, gerando profundo espanto no coração dos seus espectadores ali, do colegiado de discípulos. Meus irmãos, se há algo que esse texto chama a minha atenção, não é para a intensidade da tempestade, ou mesmo para a grandeza dos temores humanos alojados nos discípulos ali, que representam cada um de nós. Mas o que faz os meus olhos brilharem diante desse texto é a majestosidade do poder de Cristo Jesus, dando ordem a tudo e tudo lhe obedecendo às ordens. Isso me remete à criação. Quando em Gênesis diz que Deus, pelo poder da sua palavra, falou e todas as coisas vieram a existir. Ele deu ordem e tudo lhe obedecia à voz. O Salmo 29 fala sobre a voz de Deus, que é poderosa, que constrói e que destrói. Foi esta mesma voz
que em uma outra narrativa falou a um morto, dizendo: Lázaro, sai, vem para fora. E aquele homem, de forma extraordinária, atendendo à voz do Senhor da criação, sai do túmulo e vem saltitando ao encontro do Mestre. É essa mesma voz de poder que está falando com as ondas e com os ventos nesta ocasião. É o Senhor da criação que está domando aquilo que para qualquer humano seria indomável. Eu disse em certa ocasião que existem circunstâncias da nossa vida que são absolutamente incontroláveis, indomáveis, que fogem, que escapam à nossa capacidade de resolução. Não tem problema. Isso revela a nossa finitude, revela que nós somos feitos de um material perecível, que nós somos humanos e que nós necessitamos de Deus, a sua graça e do seu poder. Não tem problema em não termos o controle das coisas. Isso é parte da realidade humana. Deus nos fez assim, numa relação de intrínseca dependência dEle. O que assossega o nosso coração é lembrarmos que, apesar dos nossos descontroles, o nosso Deus detém o controle sobre todas as coisas. Apesar da nossa falta de habilidade para resolver os conflitos aqui e acolá, nós temos o Senhor que é solícito e que é por nós, e que age em nosso favor, e que nos socorre em nossos vexames, apesar das nossas descrenças e incredulidades. O grande problema da vida não são as tempestades, nem os nossos medos. Isso não é o problema. O problema é, meus irmãos, quando tomados pelos vultos das circunstâncias, ou mesmo pelos assombros do coração, nos esquecemos que o Senhor é todo-poderoso e pronto a nos ajudar. Isso é um problema. Mas o texto então encerra com a admiração dos discípulos, estupefatos, olhando para o inédito, para o extraordinário, para a revelação majestosa de poder do Cristo, e dizendo: que homem é esse? Quem é esse? Na verdade, esta é uma pergunta que de forma oculta é suscitada em cada um dos evangelhos. Os evangelistas, no fim das contas, se propõem a responder, dentre outras coisas, a esta pergunta categórica: quem é Jesus? Quem é esse homem? E à luz do texto nós poderíamos dizer que primeiro que ele não é apenas um homem, apesar de ser perfeitamente homem. Uma das verdades evidenciadas no texto é a humanidade de Cristo. O fato da Bíblia dizer que ele estava dormindo, e há uma conotação ali de um sono profundo, um sono humano de fato. Jesus dormia, revela a sua perfeita humanidade. Ele é o homem, o Filho do homem, mas mais do que isso, ele é o Filho de Deus, o Rei sobre toda a criação. Ele é o poderoso Senhor, sempre pronto e solícito a responder aos clamores dos seus filhos. Ele é aquele que tem voz de ordem, que a tudo submete, que a tudo subjuga, cuja palavra é palavra de autoridade. Lembra da situação de Jairo, mais uma vez, a palavra de Cristo: Senhor, a tua palavra, manda uma palavra tua. Meus irmãos, eu posso ter absoluta certeza que nesta noite, a palavra de Cristo é capaz de trazer ordem aos nossos causos mais profundos. Eu tenho absoluta certeza que a palavra de Cristo nessa noite é poderosa para trazer sossego aos corações mais inquietos. Eu estou convencido que a mesma palavra de Cristo, agora revelada neste santo livro, é poderosa para trazer estabilidade às instabilidades que se armam dentro de nós. Eu tenho certeza que esta mesma palavra é capaz de trazer consolo no meio das nossas circunstâncias e cenários de vexame. Eu tenho certeza que esta mesma palavra, esta noite, pode e deve trazer assombro a nós, profunda admiração e maravilhamento diante da grandeza e da autoridade deste Deus. Você pode sair daqui nessa noite dizendo assim: pastor, tem um monte de coisa lá fora, tem
tufões armados me esperando lá fora, não tem problema. O seu Deus, o meu Deus, é aquele que está acima de todas as coisas. Ele está elevado altaneiramente. Ele tem as rédeas da condução da história nas suas mãos. Ele é misericordioso e solícito. Ele detém todo o poder. E a sua palavra, apenas a sua palavra, é capaz de restaurar, renovar, reequilibrar, reordenar, rearranjar todas as coisas. Ele pode nesta noite, meus irmãos, pela sua palavra, trazer ordem aos nossos dilemas e os nossos queixumes. Mas esse texto nos fala algo mais. Quando eu olho para esse texto, eu não vejo apenas uma tempestade literal, metaforando as tempestades figuradas da nossa vida. Há algo mais que a gente precisa considerar nesse texto. Veja, meus irmãos, a Bíblia fala que haverá de chegar o dia em que Deus trará ao mundo uma terrível tempestade. Não com essas águas, nem mesmo com aquelas outras águas do dilúvio. Não estou falando destas águas. Estou falando das águas do seu juízo. Haverá de chegar um dia em que todos os homens, estarão expostos diante desta grande tempestade. Eu quero dizer para você que naquele dia seus melhores esforços não poderão livrá-lo. Seus melhores intentos não poderão protegê-lo. Você não terá um teto razoável sobre a sua cabeça que poderá livrá-lo da grande tempestade do Senhor. A menos que aquele que não mais está na popa do barco, mas no trono do universo, porque desceu à cruz, tenha dado ordem aos anjos a seu respeito, não apenas para que você não tropece, mas para que naquele dia você seja livrado da morte eterna. A situação que nos é relatada acerca de Jesus se assemelha e se contrasta com a situação de Jonas. Você lembra do episódio de Jonas, onde de forma semelhante o profeta de Deus está escondido? Não era o caso do Cristo, mas o profeta está ali tentando se esconder, a chuva caindo, a situação totalmente transtornadora do lado de fora, cada um clamando ao seu Deus, tentando resolver a situação, que também não chegou a lugar nenhum, tomando as medidas possíveis, tentando remediar aqui ou acolá, mas não tinha jeito. Ao passo que Jonas é acordado, e quando despertado do seu sono, ele manda que o lancem no mar, para que a tempestade fosse acalmada. Jonas era culpado, o nosso Senhor não. Jonas, de alguma forma, aponta, meus irmãos, para a realidade de todos nós. Porque a única forma mesmo dessa terrível tempestade ser aplacada contra nós seria Deus nos engolindo pela sua ira. A justiça de Deus sendo satisfeita em Deus nos consumir. E então, essa justiça seria parcialmente satisfeita. Deus pagando o nosso salário. Mas isso não precisa ser assim. É preciso entendermos que alguém superior a Jonas não desceu ao mar, mas desceu à terra e acendeu a cruz, subiu ao madeiro, para que você e eu, também expostos diante dessa tempestade, tenhamos nele seguro abrigo. Você não precisa ser morto ou dar a sua vida para que essa tempestade seja aplacada. Cristo já fez isso. Basta apenas que você creia nele,
e confie nele como seu ajudador, confie nele como seu salvador, de modo que naquele dia, quando os raios desta tempestade caírem dos céus sobre a cabeça dos filhos dos homens, você e eu estejamos amparados diante da grande sombrinha da graça de Deus, oferecida por Cristo Jesus, aquele que se lançou no madeiro para que pecadores pudessem ascender aos céus, à direita de Deus. Mas eu quero dizer uma última coisa. A presença de Jesus naquele barco e a sua postura ante as tribulações, para mim é paradigmática. Veja, eu não creio que seremos totalmente como Cristo na maneira de lidar com os nossos temores, mas de alguma forma a sua postura pode servir de padrão para nós. Deveria ser assim. Ao invés de desesperados, ao invés de agitados, ao invés de arrancar cabelos, eu não tenho, então esse exemplo não fica tão bom, mas apesar disso, e a despeito do problema que for, a nossa postura, no fim das contas, deveria ser a semelhança da postura de Cristo, irmãos. Ou não? Deitarmos sossegados no cuidado de Deus e descansados em sua provisão, em sua providência, em sua segurança. Essa deveria ser a imagem de todos nós, quando assustados pelas circunstâncias de pavor, a semelhança do que está escrito no livro dos Salmos, quando Davi, perseguido pelo seu filho Absalão, uma guerra pronta a estourar a sua porta, aquele homem diz assim: vou entrar, deixar a porta aberta, vou deitar, vou dormir em paz, e em paz pegarei no sono. Por quê? Porque eu tenho absoluta certeza de que quem me sustenta é o Senhor. A imagem do Cristo sossegado, aquietado, sereno, no meio daquele mar revolto, deveria ser uma realidade paradigmática para todo cristão, que tem o Cristo na proa do barco, na proa da vida. Meus irmãos, sejamos lógicos. Se nós afirmamos que Cristo é Senhor da criação e Senhor nosso, se afirmamos que Ele detém o controle absoluto sobre tudo e todas as coisas, se temos a mais profunda convicção de que em seu poder Ele tudo governa, que Ele nos é solícito, que Ele se importa conosco, se temos a mais sincera certeza de que apenas com o poder da sua palavra Ele pode restabelecer toda a desordem da nossa vida, a pergunta é: que lógica há em nosso desespero? Não é ilógico, não é estranho. Ele está conosco, essa é uma verdade. Ele é por nós, esta é outra verdade. Mas apesar disso, não poucas vezes somos tomados pela intensidade dos temores, das dúvidas, das queixas, dos lamentos. Ora, mas Ele está ali. Vale salientar que sim, às vezes aparentemente estranho a nós, às vezes aparentemente indiferente à nossa realidade. Não foi essa a queixa do profeta Abacuque? Onde é que estás, Senhor? Onde é que estás que não me respondes? Onde é que estás que não vês a injustiça se estabelecendo nas praças? Onde é que estás, Senhor? Mas entenda, não passa de uma mera aparência. Ele está ali, Ele se importa, e no tempo e na hora que lhe aprouver, segundo a sua soberana vontade, Ele intervirá, quer para livrar-nos da situação, quer para nos consolar na situação. Mas agora eu encerro as minhas palavras dizendo o seguinte: aquele temporal ali chegou ao fim, mas outros tantos, não necessariamente um temporal literal ou literalmente falando, mas outros tantos surgiram ao longo da caminhada daqueles discípulos.
Mas vai chegar um dia em que todos os temporais terão o seu fim. E agora eu não me refiro mais ao juízo de Deus. Eu me refiro, nesse momento final, àquele outro momento em que nós iremos aportar com Cristo em nosso barco, do outro lado do Jordão, onde nos encontraremos com o Pai na Sião celestial. Ali, meus irmãos, não haverão mais ventos, águas, não haverá mais nenhuma situação tempestuosa. Eu brinquei dizendo aqui, não haverá mais artrite, artrose, nada. Quando nós cruzarmos aquele Jordão, tendo Cristo, o Senhor, na proa da nossa embarcação, certamente as tempestades que hoje nos assombram, não mais nos assombrarão. Até lá, confiemos que o Mestre está conosco e que Ele estará sempre pronto a nos ouvir e a nos socorrer. Repito, quer nos livrando, quer nos consolando no meio das fatídicas tempestades da nossa vida.